Pessoal, voltamos de nosso intervalo e você vai conhecer agora um pouquinho sobre as 10 rodovias mais perigosas do país. E 2 delas estão aqui no estado do Mato Grosso. Acompanhe essa matéria feita pelo Caio, muito interessante. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte mostrou um ranking com as estradas mais perigosas do Brasil. E claro, com a falta de estrutura das estradas do nosso estado, Mato Grosso não poderia ficar de fora desse ranking, que não é um motivo para se comemorar. Mato Grosso é o segundo estado brasileiro e o primeiro da região centro-oeste com mais municípios, entre os 100 maiores PIB do país. E toda a produção passa pelas estradas do nosso estado. Mas infelizmente, mesmo com todas essas riquezas, a atenção recebida para essas rodovias é insignificante diante de tanto tráfego. E o questionamento é: falta recursos para investimento ou essas rodovias estão em mãos erradas? As 10 rodovias federais mais perigosas do Brasil, aquelas que somam o maior número de acidentes e mortes, atravessam 22 estados. Apesar de terem características diferentes, o denominador comum entre elas são deficiências na infraestrutura. No ano passado, essas vias contabilizaram 14 mortes por dia no país, um total de 5.287 vidas perdidas em 63.447 acidentes. Às vezes a gente fica na dúvida, a gente já sabe o papel do governo, a gente sabe o que cobrar do governo, mas nos casos das rodovias que são pedagiadas, por exemplo aqui, a 163 e a 364 são rodovias pedagiadas, a 040 também que passa por Mato Grosso. Em específico, qual é o papel das concessionárias no intuito de reduzir esses perigos nessas estradas? Na verdade, cada rodovia ela tem um contrato, né? Quando a concessionária ela participa de uma licitação ou de uma, quando ela assume uma rodovia, ela tem um cronograma financeiro, orçamentário, de fazer intervenções naquelas rodovias, né? Então, dentre várias ações que as concessionárias devem fazer, entre elas é manter as rodovias em boas condições, fazer as manutenções programadas, duplicar aqueles trechos mais perigosos, a questão de implantação de acostamento, né, pinturas de faixa. Então, elas têm uma série vamos dizer assim, não restrições, mas ela tem uma série de ações que ela é obrigada a fazer ao longo do contrato. O Brasil tem uma malha viária com cerca de 1.400.000 quilômetros, boa parte delas sucateada. Esse cenário, somado à deterioração da saúde dos nossos condutores e o aumento da imprudência no trânsito, amplifica os riscos de mortes e acidentes. A gente também olha nessa questão da própria formação, a gente tem a própria condição do veículo, né? Então a ocorrência do acidente também ela está ligada a essa questão do veículo, a questão das revisões, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam postergando isso um pouco, então acaba rodando com o veículo numa condição precária, às vezes é um pneu careca, é um limpador que não funciona, né? E aí a gente não pode botar o peso só na infraestrutura, né? Claro que ela é um fator extremamente importante, uma vez que você, por exemplo, quando você está trafegando uma rodovia, você não tem um acostamento, né? Você precisa sair, a rodovia ela é uma rodovia de pista simples, então você tem poucos pontos de ultrapassagem, principalmente na região aí, Mato Grosso, que a gente sabe que é um celeiro agrícola, né? A gente tem aí o grande fluxo de caminhões, né? A gente entende perfeitamente que não tem como a gente criar uma rodovia só para os caminhões, né? Então é uma concorrência que acontece, o fluxo é muito grande. Então, o usuário, ele não tem um ponto de ultrapassagem, muitas vezes, acaba se arriscando. Então, a gente casa todas esses pontos, né? E aí entraria também a questão de fiscalização, questão de campanhas de educação, que poderiam fazer com que esses acidentes reduzissem, né, a patamares aceitáveis e muito mais. Onde acontece esse acidente, a gente espera que a condição do ambiente todo fizesse com que o motorista não morresse, né? Então, a gente até tem um termo que fala, as rodovias deveriam perdoar o erro humano, que é o que não acontece normalmente por conta dessa grande complexidade que é o sistema de trânsito. De acordo com a CNT, as rodovias mais perigosas do Brasil são a BR-116, que cruza 10 estados, indo do Ceará ao Rio Grande do Sul. BR-101 cruza 12 estados,
indo do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. BR-153 cruza 8 estados, indo do Pará até o Rio Grande do Sul. BR-381, 3 estados, indo do Espírito Santo até São Paulo. BR-316, que cruza 5 estados, indo do Pará até Alagoas. BR-277, cruza todo o estado do Paraná. BR-262, que cruza 4 estados, indo do Espírito Santo até Mato Grosso do Sul. BR-040, que cruza o Distrito Federal e 3 estados, indo de Brasília até o Rio de Janeiro. E claro, as BRs que passam por dentro de Mato Grosso, BR-163 e BR-364. O prejuízo econômico dessa tragédia, segundo a Confederação Nacional do Transporte, somam mais de 10 bilhões de reais. Agora, querendo ou não, às vezes a gente pensa, o prejuízo é só para mim, né? Mas, na verdade, já foram gastos aí, de acordo com o estudo, mais de 10 bilhões de reais com os prejuízos econômicos por conta desses acidentes, né? Mas como foram gastos esse dinheiro? Para quem está em casa, às vezes não entende, como que funciona? De que forma que um acidente pode trazer gastos para a economia? Na verdade, essa estimativa ela é uma composição de gastos, né? Então, quando o acidente acontece, como você falou, você tem um motorista pensando, o prejuízo foi o meu veículo. Não, mas você interrompe o fluxo de uma rodovia, né? Então, dependendo do fluxo, você vai ter a paralisação total daquele trecho. Então, a gente pensa no tempo de transporte, né? Você pensa no envolvimento de equipe de segurança, você tem deslocamento de policial, você tem deslocamento de bombeiro, né? Você tem o custo hospitalar, né? Porque normalmente a gente até fala, quando não morre, ele vai, normalmente, dependendo da colisão, ele vai ficar internado, vai ter um custo, né? Você vai estar ocupando leitos de hospitais que poderiam estar sendo utilizados para outros tipos de doença. Né, você tem a questão da própria perda funcional da pessoa, né, aquela pessoa que produziria aí ao longo de 10, 20 anos, muitas vezes ela vai ficar numa cadeira de roda, então são vários custos que envolvem. Então, quando a gente faz essa estimativa considerando tudo isso, chegamos aí nesse triste número aí de torno de mais de 10 bilhões, né, que se perde nas rodovias por conta dos acidentes. Só um paralelo que eu acho interessante fazer, que quando a gente pega o investimento total do governo federal em rodovias, a gente está numa média de 7 bilhões ano. Então você pensa que há um investimento de infraestrutura de 7, 8 bilhões e só de acidente é 10, entendeu? Então essa resolução, essa questão dos problemas das rodovias, se o dinheiro talvez fosse melhor aplicado, se esses acidentes acontecessem menos, você teria dinheiro em caixa para investir mais na infraestrutura rodoviária brasileira. Parabéns, Caio, a equipe, por essa matéria. Aqui é uma matéria que é onde nós conhecemos muito bem, porque nós passamos todos os dias. Um número que me surpreendeu agora, falar de 14 mortes por dia, que todo dia são 14 vidas que são tiradas, correspondente a acidente nas rodovias federais do país. É uma coisa impressionante, porque é um prejuízo imenso isso, prejuízo na alma, sabe, de você perder alguém que num acidente onde é que poderia ter sido evitado. Um prejuízo terrível para o país, que são vidas que são levadas. São pessoas que ficam enfermas, paralíticos, sequela, ficam nos hospitais. Isso daí dói muito você ver isso. Quando você vê um número que nem falado ali pelo Jefferson da CNT, muito bem, um número muito claro, há investimento aí de 7 bilhões em média por ano. Olha bem, 7 bilhões em média por ano nas rodovias federais. Agora o número surpreendente é maior ainda, 10 bilhões de reais em prejuízo nos acidentes, em prejuízo com gasto com hospital, prejuízo financeiro que é perdido. É uma tragédia, é uma guerra. E essa guerra, todo dia, a gente acompanha ela
acompanha e vê. Espero que um dia as autoridades ainda acordem aí o Ministério Público Federal e vá fazer um acompanhamento disso realmente, porque não há ou como você deixar de falar que isso existe uma omissão. Alguém está se omitindo e vai ter que ser apurado isso. Pessoal, quero agora levar para você um recadinho da Ana, que ela vai falar contigo agora. Acompanhe aí. Oi pessoal, tô passando para avisar que o sorteio Seu Churrasco com Sindimate Caramore já tá rolando. Vamos sortear essa incrível tábua de cortes para você deixar o seu churrasco ainda mais especial com a nossa companhia. É só ir no nosso perfil e procurar a foto oficial do sorteio para participar. Boa sorte a todos! Viu aí, pessoal? Um sorteio fenomenal que vai ser feito. Participa conosco, queremos que você venha participar com a gente. Vai ser uma tábua aí de cortar um churrasquinho aí delicioso, um vinhozinho também. Vem participar com a gente. A participação aí da Caramore, Rodoforte, Guerra, meu amigo Maurício, Paulo, Juraci Caramore, Sandro Caramore, essa família aí empreendedora aqui no Mato Grosso e que faz um trabalho muito bonito aqui de investimento, de arroz. Aos meus amigos lá da oficina também, o Josni, a equipe de venda, todo mundo lá participando. Vão ficar muito felizes você vir participar com eles aí também. Vem participar com a gente. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos.